Já? Sim. Olá, inscrito do canal Verdades da África. Até já estou meio tímido, já perdi a prática aqui da apresentação. Estou há séculos sem gravar um vídeo. Antes queria pedir desculpa a você que é inscrito aqui do canal Verdades da África por ficar esse tempo sem vídeos. Fiquei esse tempo sem vídeos por conta de problemas familiares, mas nada que possa não ser resolvido. Mas ok, não interessa, vem ao caso. O vídeo de hoje é uma promessa que eu devia entregar na semana passada, mas acabei não entregando. Hoje vamos responder a questões que vocês fizeram numa postagem daqui do canal Verdades da África, em que eu pedi para que vocês comentassem qualquer coisa para que eu possa responder. Vou responder de uma forma na visão de um africano, porque se eu respondesse do jeito que está na internet, todo mundo ia ficar tipo, isso é só colocar a pergunta no Google e ter a resposta. Mas aqui eu vou explicar segundo a minha experiência com o conteúdo africano, percebem? Então, qualquer erro que eu cometer, peço que coloquem nos comentários. No caso de não concordarem com a minha opinião, também coloquem nos comentários. Aqui não venho buscar razão, mas sim venho discutir ideias, tá bom? Então, vamos começar com essa questão e responde. Rubrica, responde. Tô brincando. Vamos lá. Tá bem. Vamos aqui dar início com a nossa primeira questão aqui, que é do Lulu ou da Lulu, não sei se como é que eu chamo, né? Daudo, né? Mas aqui o nome do perfil da pessoa que comentou chama Lulu. Então vamos aqui. A pergunta é a seguinte: por que os países africanos de língua portuguesa são geralmente esquecidos, entre aspas, excluídos, e os maiores focos vão somente para o Brasil e Portugal? Primeiro, eu acho que a resposta para essa questão, se nós voltarmos um pouco para a história, se vocês perceberem, Portugal é o Brasil que é o país que colonizou. E o Brasil é um dos países, se comparado a todas as colônias portuguesas de fora, foi um país que teve um tratamento diferente. Se vocês perceberem, fala-se no Brasil, eu não sei bem qual é os anos de independência que o Brasil tem, mas eu acho que é mais do que da própria África. E se vocês perceberem, no Brasil, nós falamos de uma forma, era uma monarquia, era uma parte do governo português, né? Lá tinha o Dom Pedro II, se eu não me engano. Vou colocar, se eu tiver engano, alguém quiser, comenta aí a história do Brasil, no que relaciona ao povo português, né? Mas eu vou falar com propriedade dos países africanos. Portugal colonizou os países africanos de uma forma muito cruel, né? Quase todos os países africanos, né, não tem nem 50 anos de independência. São países que ainda estão a lutar pelo desenvolvimento, ok? Então, é por isso que eu acho que não tem holofotes também, porque a África também, vamos falar daquela questão das cores, é um país de pessoas negras, né? São países de pessoas negras, perdão. E além disso, o desenvolvimento, para que dar atenção, o mundo ia dar atenção para países que só têm fome como foco e etc. Quando já Portugal e Brasil são países já mais evoluídos em termos de mídia, em termos de consumo, percebem? São países que fazem com que as pessoas que falam deles ganhem mais. E além disso, o público brasileiro, né, é um público grande. O Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, né? Em Moçambique, por exemplo, são 30 milhões de habitantes. Então, isso torna-se mais interessante falar desses países, sem falar da questão que eu estou a fugir sempre, que é o desenvolvimento. Se nós compararmos Brasil e países africanos, o Brasil é um país super desenvolvido. Portugal também, apesar de estar a passar por algumas crises, acho que o Brasil também está a passar por crise, se eu não me engano, são países desenvolvidos. Percebem? A educação lá é diferente da educação em África. Percebem? A mídia é diferente. Mas muitos canais de Brasil e Portugal são canais grandes. Não é questão de serem excluídos. Nós nem temos voz para falar, percebem? Nem temos meios para poder falar da África. Graças a agora nós temos YouTube, plataformas em que os africanos, independente de que sejam vinculados a um canal de TV ou uma mídia maior, têm voz. É por isso que agora você desse lado aí pode me ouvir, né, através dessas plataformas. Mas uma das maiores dificuldades dos países africanos é o desenvolvimento. Não existe outra justificativa a não ser essa. Por que são excluídos? São excluídos porque são países pobres. Mais nada. Ok, agora vamos à nossa próxima questão, aqui aliás, na verdade nem uma questão, é do Ryan Gustavo. O Ryan Gustavo comentou o seguinte: pode falar sobre a Somália? A propósito, já tem 2 vídeos aqui que falam da Somália. Tem um sobre os piratas da Somália, vou colocar na descrição, e também tem um vídeo que só fala da Somália, vou colocar na descrição, se puderes ir lá ver, e também você convido para que possa ir ver, né?
Mali ainda não tem um vídeo sobre Mali e nem da República Centro-Africana. Então, fico a dever estes 2 vídeos. Muito obrigado por comentarem, Gustavo. Vamos continuar aqui com o nosso vídeo sobre respostas. A nossa questão seguinte é de 4.567, Carlos. Não sei porque é de 4.567, mas coloca aí nos comentários porque colocaste esse número aqui. A questão é o seguinte: por que a África continua pobre, alguns países, sendo que a maior ajuda humanitária é voltada para lá? A questão é, acho que não li bem. Por que a África é pobre, sendo que nós recebemos muita ajuda humanitária? Eu vi uma vez um vídeo, ou li um artigo, não lembro bem, que falava que a África, desde que é ajudada, já recebeu mais de 60 trilhões de dólares. Isso é muito dinheiro em ajuda humanitária. Por que a África, mesmo recebendo esse todo dinheiro, continua pobre? A resposta é muito simples. Sabe o que acontece? É que as pessoas doam o que a África não precisa, percebe? Nunca sentaram. Aliás, a África precisa de investimento em educação, infraestrutura e agricultura, né? Podemos falar desses 3 pilares, tá bom? O que tem acontecido é que os países desenvolvidos que têm condições de doar, eles fazem com que a África torne-se dependente. E, por exemplo, eu falei do vídeo, ou no último vídeo que eu lancei sobre as roupas em África, aquilo é um exemplo de como as doações fazem mal à própria África. Por exemplo, a doação de roupas faz com que a indústria têxtil possa perder. Por quê? Porque você doa roupas que são usadas, são mais baratas se comparadas a roupas de primeira mão. Então, o povo de África que não tem muitas condições opta por comprar roupas usadas, percebem? Então, o que acontece? Doação de alimentos. As pessoas doam alimentos. Esquecem que eu estou com fome hoje, amanhã estarei com fome. Eu comentei isso num dos vídeos e eu vi um ditado que me marcou muito. Não deu peixe, ensina a pescar. É isso. Os africanos precisam de serem ensinados a pescar, a correr atrás, percebe? Não a serem independentes. O que está a acontecer é que a África torna-se cada vez dependente de países desenvolvidos. E isso é muito mau. É isso. Vamos continuar aqui com o nosso vídeo de respostas. Antes, queria pedir a tua subscrição aqui ao canal Verdades da África. Esse é um vídeo diferente de todos que eu já fiz, né? É um vídeo a responder os comentários daqui dos inscritos. Mas aqui o canal Verdades da África tem por objetivo mostrar a África numa perspectiva africana. Se você quiser conhecer a África numa perspectiva africana, subscreva-se, por favor. Vamos continuar aqui. A próxima questão, para que nós possamos responder, é do Henrique Neves. Tá bom? O Henrique Neves comentou o seguinte: eu quero de fato saber sobre a relação do mundo animal, das reservas, dos parques ecológicos, se há essa consciencialização da proteção desses ecossistemas, qual é a relação da população nesse papel e o que eu não vejo é o quão próximo pode ser essas reservas das cidades ou lugares habitados. Ok. Primeiro vou partir da questão do relacionamento entre a população e os ecossistemas. Normalmente as populações não têm muito conhecimento em qual é o impacto da ação humana no ecossistema. Por exemplo, existem muitos casos de baleias que encalham na costa moçambicana. Estou a dar um exemplo, né? Na costa moçambicana, e a preocupação das pessoas não é fazer com que essa baleia regresse ao seu habitat, mas sim que devorar a baleia. Existem muitos casos disso, principalmente na costa em Inhambane, na província de Inhambane, acontece muito isso. Então as pessoas não têm noção do quão elas afetam o ecossistema. Uma outra coisa é o desmatamento. Aqui acontece muito isso, desmatamento, cortar árvores indiscriminadamente. Eu acho que o que faz com que as pessoas é mesmo a falta de conhecimento. Não existe essa responsabilidade por parte dos governos. Eu falo particularmente de Moçambique, porque o Moçambique tem reservas de grande envergadura, né? Como por exemplo o Parque de Limpopo e também a reserva de Gorongosa, que é uma das maiores referências em África. Na questão da proximidade entre, não sei se respondi bem a questão, se não respondi bem, coloca aí nos comentários, mas vou partir para o segundo ponto. Na questão muitas pessoas acham que as reservas africanas que se localizam em África são muito próximas das cidades, mas não é verdade, não é bem assim. Existem populações que vivem em reservas. Por exemplo, aqui em Moçambique, existem populações que vivem em Gorongosa. E aqui em Maputo, existe uma reserva que fica próxima da cidade. Mas não é uma proximidade assim tão grande.
percebes? Nós não temos essa interação. Muitos de nós que vivemos aqui, por exemplo, no meu caso, eu nunca vi animais selvagens, tipo, ao vivo, né? Eu só conheço animais selvagens da mesma forma que vocês aí assistem em documentários. Essa é a realidade de muitos africanos. Mas existem também aqueles, é comum que hajam tribos em que elas vivem em interação com animais e etc. Mas, na maioria dos casos, as cidades não ficam próximas das reservas e nem das reservas das cidades. Para você ter acesso a isso, você tem que fazer viagens longas e também tem que se dispor e etc. Não sei se respondi bem a questão. Não esqueçam, eu respondo as questões na perspectiva de um africano, tá bom? Não coloquei no Google nem nada. Aqui é tipo, bateu, respondeu, na minha opinião, tá bom? Vamos para a próxima questão. Vamos continuar aqui com as nossas respostas, ok? Quem quiser também colocar questões para que eu possa responder aí, coloque, ok? Sempre vou responder aqui na minha visão, tá bem? Não estou a dizer que estou certo ou errado, é apenas minha opinião. Então coloque a sua opinião nos comentários, por favor, tá bom? Vamos continuar aqui. O próximo comentário que vamos responder é do Império Ekron. Não sei se pronunciei bem, mas ok. A questão é a seguinte: fala sobre as riquezas naturais na África e como os países poderiam aproveitar elas. Eu acho que uma das coisas que mais faz com que os países africanos não desenvolvam é essa questão de não aproveitar as riquezas. Isso é um fato. Por exemplo, o que faz com que os países africanos não possam aproveitar as suas riquezas é que você pode até ter petróleo, mas para extrair ou identificar petróleo são milhares de milhões de dólares investidos a isso. Então, os países africanos não têm condições de fazer isso. Então, eles se submetem a contratos que são muito absurdos. Então, no final das contas, quem aproveita o recurso nem é o próprio africano, porque ele não tem condições de extrair o recurso, né? Então, há que haver um estudo por parte dos próprios governos africanos de fazerem com que haja mecanismos de que os dois lados saiam a ganhar. E sem esquecer que as reservas estão em África. Podemos até não ter um explorador X, mas se o explorador Y aceitar o nosso acordo, valeu. O nosso recurso nunca vai sair dali. Percebe? É isso que alguns líderes africanos esquecem, que o recurso é nosso, então nós devemos usá-lo da maneira que nos convém, tá bom? É verdade que nós devemos ter sempre contratos justos com a pessoa que vai explorar, porque normalmente são empresas de fora, né, que vêm explorar recursos em África. Como exemplo, temos em Moçambique, aqui tem uma das maiores reservas de gás natural do planeta Terra, né? E não é uma empresa moçambicana que está a extrair, percebe? É uma empresa de fora, não sei qual é, acho que é a francesa, não sei bem qual é, a Anadarko, né? São duas, na verdade. Então, tem um gajo aí atrás a me dizer. Mas enfim, são duas empresas que extraem, percebe? E o governo moçambicano com esses contratos não ganha muita coisa. Então, é essa coisa de as pessoas de fora terceirizarem a exploração de recursos naturais. Isso faz com que a África seja prejudicada. Então, há que eliminar essa terceirização e que sejam os países africanos na primeira pessoa a fazerem isso. Ok? Então, tem que se pensar em contratos. Não sei se percebeste o meu ponto de vista, perceberam nesse caso. Se não concorda comigo, coloque nos comentários, por favor. Não tem problema. Vamos à próxima questão. Obrigado. Ok, agora vamos à nossa outra, vamos a mais uma questão. Nem sei quantas questões temos nesse vídeo, mas são muitas. Isso mostra que as pessoas assistem o canal Verdades da África. Muito obrigado por tua audiência, eu fico feliz por isso. A próxima questão é da Malásia 77. Malásia 77, acho que é isso. Não sei se pronunciei bem, minha leitura também não é das melhores. Mas enfim, a questão é a seguinte: todos os negros brasileiros têm descendência e origem africana? Ok, é o seguinte, eu já fiz um vídeo aqui que fala onde é que surgiu as cores, né? Tipo, é um dos vídeos, um vídeo que fala sobre a origem dessa discriminação entre raças e etc. Segundo a história, né? O ser humano, tem a questão do primeiro ser humano foi encontrado na Etiópia, por isso que a África é considerado o berço da humanidade. Se nós partimos desse pressuposto, podemos afirmar que todos os indivíduos de raça negra que estão no Brasil são africanos e que estão no mundo também são africanos. Percebes? Não sei se entendeste esse meu ponto de vista. Mas vamos falar de questões históricas. Eu, na minha opinião, né, eu acho que sim. Por quê? Porque primeiro, Brasil... o que relaciona os negros do Brasil e os negros africanos é Portugal. Portugal é que está no meio dessa relação. Por quê? Portugal tinha terras em Brasília. Portugal expandiu seu reino para o Brasil. Nesse tempo, Portugal também tinha
buscava mão de obra em África. Tinha colônias em África. Então, tenho mão de obra de um lado e tenho as terras do outro lado. A tendência sempre é de buscar a minha mão de obra para ir até as terras, né? É por isso que eu acho que a maioria dos brasileiros negros, né, provém daqui da África, são daqui da África. E também eu não tenho conhecimento de outros países, né, fora da África. Se alguém tiver, coloque nos comentários, por favor, que tenham pele negra. Não falo de pele morena, né? Ter pele morena é uma coisa. Ser negro, eu acho que é outra coisa. Não sei, né? Minha opinião. Então, eu acho que todos os negros que estão brasileiros são daqui da África. Por essa relação entre o Brasil, África e Moçambique, esse triângulo, né, que existia. Lembra? Yeah. Ok, a nossa próxima questão é da nossa amiga, nossa irmã brasileira, Maria Rocha. Queria mandar um abraço para Maria, uma inscrita aqui muito ativa do canal Verdades da África. É um prazer fazer vídeo para vocês. Maria Rocha pergunta o seguinte: fala onde vão as riquezas de Moçambique e por quê? Para onde vão as riquezas de Moçambique e por quê? Ok, é uma resposta simples. Aproxima a câmera. As riquezas de Moçambique vão para o bolso dos corruptos. O porquê é simples, o homem é ganancioso, é ambicioso e etc. A questão, as riquezas de Moçambique primeiro vão para as pessoas de fora, para as empresas de fora que exploram aqui. Por exemplo, temos a Vale, é uma empresa brasileira, né? Não sei se a Vale é uma empresa brasileira que também explora carvão mineral aqui em Moçambique. Ganha a sua parte, depois tem a parte que vai para o governo. E o governo, como é que é? Nem vou falar. Eu já falei muito do governo moçambicano, ainda fico com uma bala no meio da testa, então vou evitar muitos assuntos para evitar acidentes. Ou seja, eu já fiz um vídeo sobre a liberdade de expressão em Moçambique, vou colocar na descrição. Vão perceber porque é que eu evito falar desses assuntos de política moçambicana. Mas vocês já estão aí, vocês jovens moçambicanos devem tomar ação. É verdade, sim, nós jovens moçambicanos devemos começar a procurar saber onde vai o que é nosso. Porque os recursos naturais são do Estado, e o Estado moçambicano é constituído por nós. Mas o que acontece é que em Moçambique... Vamos para a próxima pergunta. Ok, espero que estejam a gostar do vídeo. Infelizmente já estamos na última questão. A última questão aqui é do 10, acho que não sei pronunciar bem o nome. 10, acho que é 10. Então, o 10 pergunta o seguinte. Desculpa. Não, é que 10 é um número que me lembra uma coisa, mas enfim, não tem nada a ver com o nome, mas eu acho que não pronunciei bem. Diz o 10. Desculpa se eu estou a pronunciar mal o teu nome, Diz. Por favor, me perdoa. Não é na má das intenções. Quero mandar um abraço. Pode ser nome de um canal. Um alcunha, o quê? Nome ou alcunha, qualquer coisa. Uma alcunha, pode ser o nome de um canal. Me desculpa. Mas enfim, a tua questão é a seguinte. Ou a sua, ou não sei se é mulher ou homem. Enfim. Por que que a questão é essa. Por que que tanta pobreza na África com tantos recursos? Eu acho que a questão era por que há tanta pobreza na África com tantos recursos naturais. Essa resposta também é aquela pergunta anterior, né? Por que há tantos... Eu acho que essa questão da incapacidade dos países africanos explorarem os seus recursos, percebe? Então, eu tenho recursos, mas não tenho como explorar. E explorar recursos naturais envolve milhares de dólares, percebe? E países africanos não têm... E não têm esse dinheiro, percebe? Então, eles se submetem a contas corruptos, esses governos corruptos que só pensam em si mesmos, que não pensam no bem do povo. Eles optam por contratos com empresas que vão beneficiar aos seus bolsos e não ao bolso do país, e não ao país em todo, à África em todo. Então, é um dos grandes defeitos que acontece aqui em África. Por isso que os recursos naturais aqui em África não beneficiam o povo, mas beneficiam indivíduos, percebe? Não um coletivo. Isso é um dos maiores problemas que existem em África. Mas os jovens de África, nossa geração veio para acabar com isso. Então, enfim, foi esse vídeo de hoje. Muito obrigado. Queria novamente me desculpar por esse desaparecer muito do canal, mas estou aqui por vocês. Muito obrigado pela força que vocês me dão. Eu vou continuar com esse projeto Verdades da África. Olhar a África numa perspectiva africana. Um abraço. Até a próxima. Obrigado. Tchau.